Você acha que conhece a Branca de Neve? Por trás desse simples conto onde o príncipe resgata a princesa, tem muitos segredos que são contados por séculos e séculos, mas ninguém percebe. E no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando por que você deve conhecer esses segredos e como a sua vida pode ser mais integrada e mais sábia por entender o que realmente essa história significa. Principalmente depois desse fiasco que foi o lançamento do live action da Disney. Então, bora pro vídeo. Bem-vindo à Vida Feita em Palavras. Eu sou o Fábio e nesse canal eu ajudo você a se tornar mais inteligente. No vídeo de hoje vamos falar de Branca de Neve. E é tão triste ver pessoas que cancelam o desenho por se tratar de um filme machista, porque tem um príncipe que salva a princesa, ou o que eles fizeram com o novo filme da Branca de Neve, que distorce totalmente a história e perde toda a simbologia e toda a beleza que contém na história original. E por isso que eu estou gravando esse vídeo, para te mostrar a riqueza que esse conto de fadas tem e por que ele está aí por tantos séculos. E a gente não consegue rastrear quando surgiu a história, porque essa história era contada oralmente, de pais para filhos, e foi passado por gerações. Se é uma história tão bobinha, simplesmente machista, por que ainda está aqui depois de séculos? E nesse vídeo você vai ver o porquê. Primeiro, começando com a origem do nome Branca de Neve. A rainha, quando estava costurando, espetou o dedo no alfinete e caiu 3 gotas de sangue na neve. E aí ela olhou e falou assim: nossa, ia ser tão belo se eu tivesse uma filha branca como a neve, vermelha como o sangue e preta como essa madeira da minha janela. E por isso que a Branca de Neve é branca, com os cabelos negros e as bochechas vermelhas. E quando a Branca de Neve nasceu, a rainha faleceu. E anos depois, o rei tomou outra mulher como sua esposa. E ela tinha um espelho mágico, onde ela perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém nesse mundo mais bela do que eu? Que ele sempre respondia que não. Até que um certo dia ela perguntou para o espelho e ele respondeu que sim, existe alguém mais bela que você. E é a Branca de Neve. E ela ficou muito brava, a ponto de chamar um caçador para mandar matar Branca de Neve. E aqui eu já destaco 2 pontos. A maior característica desse espelho não é ser mágico, mas mostrar a verdade. A madrasta, ela vai percebendo que ela envelhece. E ela percebe que a Branca de Neve, que vai atingindo sua puberdade, vai se tornando bela. Então, simplesmente o espelho está mostrando a verdade, que a gente vai se olhando no espelho e com o tempo nós vamos percebendo que nós vamos envelhecendo. Então, não é a mágica do espelho, mas ela simplesmente não aceitando que estava se tornando velha. Segundo, no conto original dos irmãos Grimm, ela pergunta quem é a mais justa de todas, né? No inglês, fair, não usa o verbo beautiful. E o espelho responde: você, rainha, é a mais justa, fairer, mas a Branca de Neve é a mais bela, most beautiful. Então, uma teoria que eu tenho é que ela é uma rainha justa, até por isso que o rei se casou, porque ele era um rei justo, e tem muito sentido uma rainha que era justa, porém, quando percebe que vai envelhecendo e vai vendo que a sua afilhada vai se tornando bela, começa a ficar corrompida pela inveja. E isso que leva ela a mandar o caçador ir atrás da Branca de Neve. Depois, o caçador leva a Branca de Neve até a floresta e não tem coragem de matá-la. Aí uma simbologia possível é, por a Branca de Neve ser ingênua e ser pura, ela teve a misericórdia divina. Ou seria a vida dando a chance para ela devido à sua pureza. As coisas que ela faz, ela se tornou bela, não foram escolhas dela, não teve má intenção. Ela nem sabe da sua beleza, então quando ela se depara com um caçador, ela quer fugir, que normalmente é o que acontece quando a gente ainda é imaturo, surgem os problemas na nossa vida, nós queremos fugir. E ela vai para a floresta. Então ela foge do reino, que é segurança, ordem, estabilidade, para a floresta, o caos, o desconhecido, a natureza. E isso é muito bem retratado na animação da Disney, que aí ela começa a ver como ela estava desesperada, ela começa a ver as árvores todas em formatos macabros, assustadores, e ela sai correndo, e no final não estava acontecendo nada, mas ela que estava num estado de pânico. E depois ela encontra a casa dos nossos amigos, os 7 anões. É muito interessante, porque a princípio no livro
ela não quer ser injusto com os anões, então ela bebe um pouquinho de cada copo, ela come um pouquinho de cada prato, e eu não sei se foi coincidentalmente ou pelo simbolismo do número 7, que ela dormiu na 7ª cama, enquanto os anões estão fora trabalhando. E quando eles voltam e eles veem ela, eles se assustam. Primeiro eles notam que alguém mexeu na minha comida, alguém tomou do meu copo, alguém deitou na minha cama. E quando eles olham ela, eles não têm coragem de acordar. E nessa parte, enquanto ela está na casa dos 7 anões, tem algumas análises muito interessantes que podem ser feitas. Ela ainda é uma criança ingênua. Na verdade, a Branca de Neve tem 7 anos quando acontece isso. E ela fugiu do reino, então ela está no desconhecido, é como se ela estivesse na puberdade. Muitas coisas acontecem nessa transição de uma menina para uma mulher. Os anões, eles podem simbolizar o homem fragmentado ou o masculino fragmentado. Eles têm aspectos da masculinidade, que é provisão, de proteção, porém eles não são completos, eles são anões. Na animação da Disney isso é bem mais ressaltado, porque tem o zangado, tem o alegre, tem o espirro, cada um tem uma característica. Então, durante a transição de Branca de Neve, de criança a mulher, ela vai encontrar homens, então ela vai começar a perceber os traços masculinos. Então os anões deram uma casa para ela morar, e até na animação da Disney tá tudo sujo, tudo bagunçado, comida para ela comer e o sustento para ela viver. Enquanto isso, ela transforma essa casa num lar, o alimento em uma comida, uma refeição, e o sustento em valor. De nada vale o dinheiro se não tem algo de valor que isso possa trazer. Por isso que a combinação seria a integração perfeita entre o masculino e feminino. Então, com isso, você tem o lar em harmonia e funcionando. Porém, são 7 anões. E não é o masculino completo. Ele é um pouco fragmentado, não tem todos os aspectos. Por isso que são os anões. E, enquanto isso, a rainha ainda pergunta para o espelho e continua perguntando quem é a mais justa de todos. Ele continua respondendo sobre a justiça, então o verbo fair. Você é a mais justa que eu vejo. Mas, enquanto isso, Branca de Neve está morando com 7 anões e ela é a mais justa de todos. Então, na segunda vez, ela fala justa. Mas, de qualquer forma, mesmo pensando só em beleza, também se aplica. Ela fala assim, você é a mais bela que eu vejo, o espelho falando, mas a Branca de Neve está lá com 7 anões e ela que é a mais bela de todas. Então, muito bem. Os anões vão trabalhar e eles, no primeiro dia, falam para ela, fica aqui em casa e não abre a porta para ninguém. E eles vão trabalhar. E aqui vem a principal diferença entre a versão dos irmãos Grimm e da animação da Disney. No livro, a primeira vez que a rainha, disfarçada de bruxa, vai até a casa dos 7 anões, ela vai com um lenço. E ela vem e diz, nossa, eu tenho vários lenços, você não quer experimentar? E a Branca de Neve fala, nossa, mas uma senhorinha não tem perigo nenhum. Ainda a ingenuidade dela. E quando ela abre a porta, a bruxa má entrega um lenço para ela, que a Branca de Neve coloca, mas ela fala, não, você está colocando errado. Vira de costas que eu vou te ensinar como colocar. E vai lá e aperta e asfixia ela e ela cai morta no chão. Porém, quando os anões chegam logo em seguida, vê que ela está com o lenço, solta um lenço, ela volta a respirar e está tudo bem. E aí a bruxa de novo pergunta, espelho, espelho meu, tem alguém mais belo do que eu? E o espelho responde a mesma coisa. Então ela faz uma escova envenenada. E no dia seguinte volta. De novo os anões falaram Branca de Neve, não abre para ninguém. E vem a bruxa uma segunda vez e Branca de Neve primeiro tenta evitar, fala, não, eu não posso abrir para ninguém. Mas ela vê a escova e ela fica hipnotizada pela escova de cabelo e no final das contas deixa de novo a bruxa entrar e quando ela coloca a escova no cabelo, a bruxa acha que ela morreu, mas ela desmaia lá e novamente os anões chegam, vê ela no chão, tiram o pente do cabelo e ela volta à vida. De novo a rainha pergunta para o espelho e ele responde a mesma coisa e na terceira vez é que a bruxa volta com a maçã envenenada. E nessa terceira vez, a Branca de Neve fala, não, eu não posso abrir de jeito nenhum e não tem conversa. Porém, a bruxa corta a maçã no meio, come a parte branca, porque o veneno está só na parte vermelha, e fala,
essa maçã. E a Branca de Neve fica encantada por aquela maçã vermelha, como as bochechas dela, aquele vermelho escarlate, e fala, ela mordeu, não tem problema, morde a maçã, e aí acontece igual a animação, que ela desmaia de vez. Então, mas o que tem a ver um lenço, uma escova de cabelo e depois uma maçã para envenenar? Ela é uma rainha que poderia matar de tantas formas diferentes a Branca de Neve e escolheu exatamente esses 3 métodos. Por quê? A Branca de Neve, a beleza dela não vem somente da aparência física, mas da inocência dela de não saber da beleza. A beleza, ela pode corromper. E a beleza, principalmente das mulheres, é também utilizada como uma arma, então, de sedução, para ela conseguir o que ela quer. Então, a beleza da Branca de Neve vem da sua inocência. E o fato da rainha trazer ornamentos, um lenço, uma escova de cabelo, dá a entender que ela quer corromper a beleza dela, mostrando, você é bonita, você pode conseguir o que você quiser, você pode corromper os homens. E, no final, a maçã, por mais que não seja um ornamento, é um paralelo com o pecado original. Então, no Gênesis, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, por mais que na Bíblia fale do fruto, sempre foi simbolizado pela maçã. Eles descobrem o bem e o mal, eles passam a ter consciência. Então, quando ela traz a maçã, ela tem consciência do mal potencial da beleza, como se fosse ela entra num sono profundo. E aí um paralelo muito grande com a Bela Adormecida, que ao se deparar com o mal, sendo que ela foi criada sem o mal, sem a Malévola, por isso que a Malévola nunca foi convidada para fazer parte da vida dela, quando ela se encontra com o mal, é tamanho mal que encontra tamanha ingenuidade que ela não consegue aguentar e entra no sono profundo. E aí os anões chegam e veem com ela morta no chão. E nisso a rainha volta para o castelo dela e pergunta novamente, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Na versão original usa de novo o verbo fair, e que o espelho responde, não, você é a mais justa de todas. Então, por mim, o fato de ela perguntar e o espelho falar que ela é a mais justa de todas, sendo que ela matou uma criança inocente, pode significar que ela está totalmente corrompida. Ela se corrompeu tanto que ela não consegue mais ver a verdade. Tanto que antes de ela levar a maçã, no livro fala que ela foi num quarto secreto, solitário, que ninguém jamais entrou. Então, quando ela fez a maçã, ela teve que acessar partes tão sombrias dela mesma que só lá pôde ser feito essa maçã muito envenenada. Ele usa very poisonous. E outra coisa que me chamou a atenção é que nessa vez ela não vai disfarçada de uma senhora indefesa, mas ela vai como uma country woman, como se fosse uma mulher do campo. Não sei se é para trazer uma simplicidade ou, não é mais uma senhora, mas eu sou também jovem que nem você, ou se simplesmente era para mudar, eu já fui 2 vezes como uma senhora, se eu vou de novo, né, ela não é tão idiota assim. Então não sei, mas me chamou a atenção o fato que ela foi com um disfarce diferente. Bom, mas voltando no sono profundo, é o mesmo simbolismo da Bela Adormecida, que tamanho mal, ela quis reclusão do mundo, ela se fechou para o mundo, porque ela abriu o seu coração para o mundo e ela viu a maldade que o mundo é capaz de fazer. Então ela não quer mais que ninguém venha. Isso que simboliza o seu sono profundo. E os anões não tiveram coragem de enterrar ela e deixaram numa redoma de vidro até aparecer o príncipe encantado. E a aparição do príncipe encantado não significa a mulher precisa do príncipe para ser salvo. Não, mas o feminino, principalmente nesse estágio fragmentado por enfrentar o mal, precisa integrar o masculino, precisa trazer os elementos masculinos para que ele possa superar esse trauma. Então, por isso, o príncipe. E na versão dos irmãos Grimm, o príncipe encantado não dá um beijo do amor verdadeiro e aí ela desperta de volta para a vida. Ele vê a Branca de Neve e fala para os anões, deixe eu levar o caixão, eu dou qualquer coisa que vocês queiram por isso. E para mim chama muito atenção isso. Você só traz a virtude do masculino quando você está disposto a dar sua vida por algo. Eu vou deixar aqui nos cards o meu vídeo do Hércules, que realmente para você se tornar o herói, você tem que estar disposto a dar a vida por aquilo que você quer.
E esse príncipe estava. Ele falou, dou o que você quiser para deixar eu levar ela. E no final das contas, os anões deixam. Ele leva com uma carruagem e durante o caminho passa por uma pedra e aí treme a carruagem e nisso a Branca de Neve desengasga da maçã. Então ela cospe a maçã. O que salvou ela não foi o beijo do príncipe, mas o fato do príncipe estar disposto a dar a vida por ela e ela superar o trauma do mal, que eles se casam e formam a união perfeita. Ela amadurecida por toda essa jornada e ele, herói, que deu sua vida pelo que ele viu de potencial quando ela estava adormecida. E nisso que deu certo, e aí eles se casam e vivem felizes para sempre. Eu não acho brega ou sem sentido também o beijo do amor verdadeiro. O beijo seria como se fosse a união através do amor, então do masculino e do feminino, a integração do casal perfeito, onde o total é mais do que a soma das partes. Essa combinação dos dois em harmonia, integrando as virtudes, é o que os tornam dignos um dos outros e conseguimos com isso restabelecer a ordem. Mas a história não acaba por aí. Na animação da Disney, quando os anões veem que ela entregou a maçã envenenada para a Branca de Neve, eles o perseguem e ela acaba derrubando uma pedra em cima dela e morre. Na história dos irmãos Grimm é mais interessante, porque ela volta para o castelo dela e pergunta de novo para o espelho quem que é a mais justa de todas. E o espelho responde que é a nova rainha. E ela é convidada para o casamento deles. E quando ela chega e vê que é a Branca de Neve, ela fica com muita raiva. Mas eles colocam na frente da Rainha Má 2 sapatos de ferro que estavam no fogo, então incandescentes, e ela coloca os sapatos de ferro e é obrigada a dançar até morrer. E, como vocês podem ver, o final dos contos escritos é um pouquinho mais macabro do que as animações da Disney, mas eu acho que para criança fica mais light. E agora, o mais importante, que é, então, sobre o que é a história da Branca de Neve? É sobre um príncipe que resgata a princesa indefesa? Não, essa história nos ensina a abrir mão da vaidade, porque ela pode corromper nossa alma, a encarar os nossos desafios, nem que isso custe nossa vida, como foi quase no caso da Branca de Neve, e que o crescimento existe sacrifício. Você vê nesse caso da Branca de Neve, dos anões, do príncipe. Você requer um sacrifício, você se sacrificar por algo maior que você. E aí, qual verdade que você está evitando? Qual sacrifício que você não está fazendo? Por isso é muito triste ver a Disney querer reescrever a história e perdendo todo esse simbolismo, porque é tido como uma história em que a princesinha foi salva pelo príncipe. Não, o fato de alguém não ver o quão rica é essa história não quer dizer que não tem riqueza nela. E então degrada algo que é tão belo, que era tão caro para o Walt Disney. Foi a primeira longa-metragem feito em animação, em que todo mundo criticou o Walt Disney, porque falava assim, não, a animação é curta, não adianta você querer fazer um longo. E ele fez, e o que ele sempre falava para os funcionários dele era, qualidade acima de tudo, não importa o quanto custe. Por isso que ele revolucionou o mercado de animação, ele revolucionou o cinema, as técnicas, pintura, filmagem, porque ele queria o melhor para retratar essa obra-prima. E hoje em dia você vê que vem se perdendo. Então não esqueça o quão isso pode ser importante para a sua vida, o quanto isso pode te ensinar. E me conta, qual outro conto de fada você gostaria que eu retratasse aqui? E eu te convido a assistir o vídeo do Hércules e da Bela Adormecida, que trazem muitas coisas que eu tenho certeza que você não sabia. E, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.